Vamos bater esse papo com quem entende mais do que a gente, Guilherme, agora, sobre colocado tudo isso aqui para quem está nos acompanhando. Vamos chamar o nosso convidado? Vamos sim. Professor Gustavo Badaró, da Universidade de São Paulo, da USP. Junte-se a nós. Cadê você? Estou aqui. Bom Olá, dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia, Bia. Tudo bem. Bom dia, professor. Obrigada por estar com a gente. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o senhor. Nos últimos dias, vi uma publicação do senhor nas redes falando assim sobre a reunião dos ministros do Supremo, né? Rest in peace, regimento interno do Supremo. Então, queria entender na leitura do senhor por que o regimento interno do Supremo morre a partir desta reunião dos ministros sobre a possível suspeição do ministro Toffoli. Bia, obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, eu até digo, não que ele estivesse muito vivo, mas agora ele morreu. O Supremo, quando quer, se vale muito do seu regimento interno, quando não quer, o afasta tranquilamente. A situação de afastamento do ministro Dias Toffoli do caso do Banco Master, ela não se enquadra em nenhuma hipótese que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê para um afastamento de um ministro da relatoria. Isso se dá em duas hipóteses. Ou se o ministro é incompetente para o caso, por exemplo, se já havia um outro ministro prevento para aquela mesma hipótese, né? Então, por exemplo, todos os casos da Lava Jato iam para o ministro Fachin. Por quê? Porque ele era o prevento. Então, se algum caso fosse para um outro ministro, esse outro ministro teria que se declarar incompetente e remeter o caso para o Fachin. Ou, a segunda hipótese, o regimento interno prevê o afastamento de um relator quando, ainda que ele seja competente para o caso, naquele caso haja uma hipótese de impedimento ou suspeição do ministro. Como a nota da unanimidade dos ministros do Supremo falou que o ministro Dias Toffoli não era suspeito, a outra hipótese para ele se afastar do caso é se ele fosse incompetente. E também não se declarou a incompetência. Então é uma situação que o Supremo quis preservar os atos já praticados até então. O Supremo disse que os atos eram válidos. O Supremo Tribunal Federal não declarou a suspeição do Toffoli e, por um acordo de ministros, ele foi afastado. Isso absolutamente não existe no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Badaró, e gravação clandestina existe? Como é que fica isso? Se de fato houve essa gravação, qual é o dia seguinte dessa história? Eu acho que se houve essa gravação, Guilherme, isso é muito ruim, né? Não dá para dizer propriamente que ela é uma gravação ilegal, porque não se tratava de uma sessão formal do Supremo que fosse uma sessão sigilosa. Se fosse isso, poderia se argumentar até com a ilicitude dessa gravação. Mas do ponto de vista interno, como vocês bem descreveram, o clima fica péssimo. Era uma sessão fora dos padrões para tentar resolver um problema que estava levando não só o ministro Dias Toffoli, mas todo o Supremo para um grande questionamento perante a sociedade. E essa reunião, que no final acaba tendo uma saída honrosa para o ministro Dias Toffoli, teria sido gravada e vazada. Eu acho que isso cria um clima interno de desconfiança geral de todos contra todos, que é péssimo para o Supremo, inclusive para o Supremo como um todo se defender como instituição. Agora, se não há ilegalidade, então não seria o caso de investigar. Em relação à gravação dos ministros da reunião, não me parece que haja nada para investigar um possível crime. Em relação ao vazamento dos dados fiscais dos ministros e de seus parentes, isso certamente caracteriza crime e isso precisa ser investigado. Agora, então, falando sobre essa história de vazamento de dados, né, que é o que a gente está vendo agora com a operação sobre a Receita Federal, ela está sendo feita dentro do âmbito desse inquérito, tal do inquérito das fake news, né? Que está aberto há muito tempo. E não é de hoje que ele é objeto de críticas em razão de estar aberto há tanto tempo. Eu queria a leitura do senhor com relação a isso, assim, há algum prazo, no Regimento Supremo, há algum prazo que os inquéritos devem obedecer? Qual é a função de ter um inquérito aberto há tanto tempo? E o que isso diz hoje sobre o STF, assim? Essa crítica sobre o inquérito das fake news foi feita e vem sendo feita há muitos anos, né? Pela imprensa e por diversos setores da sociedade.
Como que o senhor vê essa história do vazamento de dados da Receita dentro disso? É um inquérito que vai ficar para sempre aberto e tudo que for contra o Supremo vai entrar lá dentro? Bia, a sensação é essa. Eu brinco que não é um inquérito da fake news, é um fake inquérito. Né? O inquérito policial serve para investigar um fato passado. Acontece um determinado fato que se afigura crime, eu instauro um inquérito. Se amanhã ou depois acontecer um segundo crime, eu instauro um segundo inquérito, um terceiro crime, um terceiro inquérito e assim por diante. Os inquéritos devem ter objetos definidos. Esse chamado inquérito das fake news, que foi instaurado em 2019, e é bom lembrar, ao meu ver, já por uma deturpação de uma regra do regimento interno do Supremo, de novo ele, cujo artigo 43 diz que compete ao Supremo Tribunal Federal investigar fatos ocorridos nas dependências do tribunal. E se estendeu essa regra para que o Supremo julgasse fatos ocorridos contra o Supremo Tribunal Federal. E por conta disso, o regimento interno prevê, inclusive, que o relator será indicado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e não sorteado, como é a regra do regimento. E na época o ministro Dias Toffoli indicou, era o presidente supremo, o ministro Alexandre de Moraes para a relatoria deste inquérito. Como você bem disse, esse inquérito nunca termina. E desde que ele foi instaurado, qualquer fato que ameace o Supremo ou ameace algum ministro do Supremo é enquadrado dentro deste inquérito. Isto faz com que não haja nova distribuição. O ministro Alexandre de Moraes se considera prevento para esse novo fato, porque ele está dentro do corpo do inquérito da fake news, por essa manobra jurídica, e passa a ser investigado. O que é curioso é que, de duas uma, ou os dados vazados são verdadeiros, né, são dados fiscais dos ministros e seus parentes, portanto não tem nada de fake, não tinha que estar no inquérito das fake news, ou os dados são falsos. E se eles são falsos, não há crime de vazamento de dados sigilosos. Então, por qualquer ângulo que se analise, não há justificativa para isso ser investigado no âmbito do inquérito das fake news. São servidores da Receita Federal, se foram eles que vazaram, que não têm foro por prerrogativa de função. O que deveria ser feito é requerer a instauração do inquérito policial, o inquérito ser instaurado e ser conduzido por um delegado da Polícia Federal em primeiro grau de jurisdição, sem que isso esteja sob a supervisão do Supremo. E mais, há um perigo de imparcialidade, porque nesse caso, efetivamente, os ministros do Supremo, que eles ou seus parentes tiveram os dados vazados, são vítimas desse vazamento. Então, no caso, e do ministro Alexandre de Moraes, ele se coloca aqui como vítima e como investigador e como julgador, o que não é possível em termos do que se espera de um juiz imparcial. Quase que cria um novo tipo de prerrogativa de foro, né, Badaró, que é o quem comete crime contra ministro supremo. Se você cometeu crime contra ministro supremo, você corre o risco de ir para o STF, né? Exatamente, Guilherme, e que é uma extensão do que aconteceu com o 8 de janeiro. É bom lembrar que o 8 de janeiro, quando começa, né, no 8 de janeiro ninguém tinha foro por prerrogativa de função. E por ter sido um ataque ao Supremo Tribunal Federal, aquilo acabou ficando no Supremo Tribunal Federal. O inquérito dos atos antidemocráticos também não tinha no seu início alguém com foro por prerrogativa de função. Então tudo isso é muito ruim. Há uma garantia constitucional, a garantia do juiz natural, que assegura que quando alguém comete um crime, o seu julgador deve estar pré-definido por regras legais já existentes anteriores ao fato. E essa manipulação de quem é o órgão competente muitas vezes leva a questionamentos sobre a imparcialidade de quem está julgando. Professor, eu acho que era esse nosso papo que a gente queria ter aqui. Guilherme, quer mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma última pergunta sobre o André Mendonça, professor. A gente teve já na primeira decisão dele, pós assunção do caso, uma medida bem diferente do Dias Toffoli, né? Ele deu acesso à Polícia Federal ao caso, manteve o sigilo, mas deu acesso à Polícia Federal. Dá para a gente esperar uma gestão mais imparcial por parte do André Mendonça? Qual é a sua expectativa, considerando o histórico do novo relator? Bem, eu acho que essa primeira sinalização do ministro André Mendonça
mostra algo importante para toda e qualquer investigação. Se ela está sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, bem ou mal, certo ou errado, mas está, que haja uma atuação integrada, colaborativa, entre a polícia, que é quem de fato conduz a investigação, e o ministro do Supremo Relator, que supervisiona essa investigação. O que nos parece é que são duas rotas opostas. Quando o ministro Dias Toffoli conduzia a supervisão do inquérito, parecia que eles estavam em rota de colisão, ambos um contra o outro. E agora, com o ministro André Mendonça, o que parece é que nós temos uma situação em que o ministro está querendo um trabalho amplo da Polícia Federal e simplesmente uma posição de supervisão desse trabalho. Me parece, para o êxito da investigação, uma postura mais correta. Por falar em Polícia Federal, o que a gente pode esperar dessa tensão entre as duas instituições? Vários ministros se posicionaram de maneira muito crítica, né? Teve que até um chamou de lixo jurídico a petição apresentada pela PF ao Edson Fachin. É uma relação que é ruim para o funcionamento do país se ela estiver tão deteriorada, né? É muito ruim, Guilherme, até porque a grande parte dos inquéritos relevantes que nós tivemos nos últimos anos correu por conta de investigações da Polícia Federal. Quando o Supremo coloca em dúvida o trabalho da Polícia Federal, isso permite com que todo e qualquer investigado, não só desses fatos, também coloquem em dúvida a qualidade desse trabalho. A Polícia Federal não pode investigar um ministro do Supremo criminalmente. O regimento interno do Supremo prevê que, para que isso ocorra, para qualquer pessoa com foro por prerrogativa de função no Supremo, é preciso uma autorização prévia do Supremo Tribunal Federal para que essa investigação se inicie, não só o processo, como também a investigação se inicie. Então, se o que a Polícia Federal fez foi investigar o ministro do Supremo, no caso o ministro Dias Toffoli, por eventual crime, isso está errado. O que pode acontecer é a Polícia Federal estar investigando alguém que não tem foro por prerrogativa de função e, portanto, não necessita de uma autorização prévia do Supremo, ou está investigando alguém com essa autorização, como é o caso do Daniel Vorcaro, e eventualmente descobrir notícia de possível crime praticado por quem tem foro por prerrogativa de função. E aí o que a Polícia Federal deve fazer é comunicar este fato imediatamente ao tribunal competente e pedir a autorização. Esta também é uma dúvida. Houve repórteres, colegas de vocês, que me indagaram que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não estaria apenas encaminhando um relatório para o Supremo, mas estaria, nos termos do parágrafo único do artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura, comunicando ao Supremo Tribunal Federal a possível prática de crime por alguém sujeito à competência do tribunal. Então é preciso ainda também analisar melhor qual a real finalidade jurídica deste chamado relatório das investigações. Se era uma investigação indevida de ministro do Supremo, estão certos os ministros que disseram que isso é um nada jurídico, um lixo jurídico. Se eventualmente, e aí seria muito mais grave para o ministro Dias Toffoli, aquilo foi, na opinião da Polícia Federal, a comunicação de que o ministro Dias Toffoli eventualmente poderia ter praticado crimes e, portanto, pedindo a autorização do Supremo para essa investigação, isso tem um outro colorido. Não parece ter sido essa a interpretação do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, porque ele mandou autuar como exceção de suspeição e não como inquérito que precise de autorização para investigar ministro do Supremo.